Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui na TV Platão, esse nosso encontro semanal, tão gostoso, tão proveitoso, em que a gente se informa, reflete, discute sobre a vida, sobre tudo que nos rodeia. E hoje estou recebendo minha amiga, ex-aluna. Eu sempre fico feliz, Carol, já vou te apresentá-la, Carol Camotti. Eu sempre fico feliz em receber as pessoas, mas naturalmente fico mais ainda quando eu recebo pessoas que já têm um pouco de história comigo. Eu fico feliz em conhecer, conheci muita gente ao longo desses meses da TV Platão, mas que bom recebê-la, minha ex-aluna. Conheço há muito tempo, viu, gente? Seja bem-vinda. Obrigada, Andru, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês todos. Bom, eu vou ler um pouquinho sobre a Carol e depois ela vai contar a história dela. Hoje o nosso tema é longevidade, terceira idade, envelhecimento, um assunto, né, Carol, que às vezes ainda causa um pouco de desconforto nas pessoas, mas é uma realidade. Que bom, tomara que vivamos isso, tomara que a gente possa ter histórias da terceira idade para contar, não é? Nós duas estamos na segunda, eu estou mais na frente que ela, mas estamos na segunda idade ainda, eu acho. Bom, a Carol é nutricionista, especialista em gerontologia e cuidado paliativo. Ela foi embaixadora do movimento Lab 60+, aqui em Maringá, e fundadora do Instituto Longevidade. É proprietária da empresa Estar Bem Cuidadoria, depois eu vou falar um pouquinho sobre o seu trabalho também, e coordenou a pasta de políticas públicas voltadas a projetos e ações de planejamento e gestão do envelhecimento na Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Carol, tem muitos títulos e muitas observações sobre a sua carreira nessa área da geriatria, mas você começou na nutrição. Sim. Logo após o ensino médio, foi isso? Sim. Como é que foi para mim? Como é que você escolheu a nutrição primeiro e depois? Primeiro, né? Eu já tenho quase 15 anos de formação e durante esse período, até por conta de estar muito próximo aos meus avós, né? Eu acabei migrando para essa área da gerontologia, que eu estudo envelhecimento. Então, eu trabalhei 2 anos numa instituição de longa permanência, depois minha mãe acabou se aposentando, ressignificando a aposentadoria, nós montamos a empresa e hoje ela trabalha comigo na empresa de cuidadores. E Carol, se você quiser aproveitar esse tempo também para compartilhar, viu, gente? Nós estamos ao vivo na rede social, no Facebook. Se vocês quiserem já passar esse vídeo adiante, nós vamos compartilhar aqui na nossa também, para que mais pessoas possam nos ouvir e ficar conhecendo sobre esse assunto tão importante. Muito bem, Carol, vamos pensar no seguinte: a expressão terceira idade, ela é usada para designar acima dos 60, é isso? Isso. 60. Isso é só Brasil ou nos outros países depende um pouco da... Na verdade, agora está tudo ressignificando, né? Quando a gente vai viajar de avião, eles já chamam as pessoas acima de 80 anos primeiro, né? Depois o restante das prioridades. Então a gente precisa aprender a lidar com essa cultura do envelhecimento, porque daqui a pouco nós vamos ser 30% da população mundial e no Brasil isso está acontecendo muito rápido. Então essa pirâmide está se invertendo, né, muito mais rápido do que aconteceu na Europa. A gente não tem política pública para abranger tudo isso, e a nossa cultura que precisa compreender um pouco melhor, porque se tiverem um idoso de 80 e outro de 85, a prioridade é de quem? Não é? Então a gente precisa mudar um pouco da nossa cultura referente a isso, mas a partir dos 60 anos já entra na lista de prioridades. Porque há muitas pessoas que, ao completarem 60, aí sempre tem às vezes uma brincadeira, né, do amigo, dizendo, agora você já pode frequentar ou ter direito, e a palavra idoso, eu não sei até que ponto pesa isso, porque você vê pessoas de 60 anos, né, meu Deus, fisicamente muito dispostas e também mentalmente. Aliás, a gente vê pessoas de, quantas atrizes, atores de 90 anos ainda encenando, decorando. Como é que você vê, assim, existe essa diferença do olhar? A cultura que precisa mudar, mas já tem uma diferença, né, sei lá, dos nossos avós e o jeito de olhar essa fase da vida. Parece que já é sim de tudo. Com certeza. Também a medicina evoluiu bastante, a gente tem se cuidado mais, né? E as pessoas têm procurado ter atividades. Por exemplo, eu tenho um tio de 80 anos que a vida dele, ele curte muito varrer as ruas de casa, varre minha calçada, varre a calçada dele, varre a calçada da minha mãe. Então é atividade, precisa ter atividade. Quanto mais recluso, né, o aposento, pior. Então a gente sempre fala a expressão aposentado, né? Aposentado é aquele que está recluso no aposento. Isso é muito triste. A própria palavra já tem uma força. Sim, né? Já tem uma força.
Então a pessoa ela acaba deixando a empresa que trabalhou por muitos anos, né? E acaba perdendo um pouco da identidade quando vai se desligando de certas coisas. Então precisa ressignificar, precisa recomeçar, que sempre é tempo de aprender, né? Você que trabalha com educação. Sim. E você, assim, trabalhando com adolescente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, como que às vezes para o adolescente que tem 15, né, eu, por exemplo, tenho 45, ele já vem, né, com uma pessoa, e realmente eu sou mais velha que eles, mas já bem distante. Você acha que, assim, como é que a gente trabalha isso da velhice não assustar? Quer dizer, eu tenho que manter o respeito pela experiência da pessoa, mas saber que eu posso chegar, como falamos no início, tomara que a gente chegue, porque é um bom sinal. Como é que a gente trabalha isso? Quais são existe ainda preconceito com essa... acabou, né, não é mais produtivo, né? Está muito ligado ao sistema de produtividade. Quando essa pessoa ainda tem um papel dentro da sociedade, quando ela é participativa, quando ela tem algo para entregar, ainda há possibilidade de inserção. Mas o que eles estavam me contando que levou uma turma da escola, crianças, né, para fazer essa intergeracionalidade que a gente chama, para colocar inteirar os idosos com as crianças. Essa relação ela é muito importante, para que a criança ela compreenda as limitações daquela pessoa e dentro daquela limitação ela precisa aprender a lidar. Né? Eu vejo muito a Maria Júlia, minha filha, já sabe que a Vocida ela tem uma condição de artrose muito importante, ela tem muita dor na perna. Então uma criança que não tem contato, como que a gente vai explicar para ela que ela precisa na adolescência dar um lugar no ônibus para aquela pessoa idosa que está vindo do baile? Né? Na verdade. E essa história do baile sempre tem umas piadas, né? Que a pessoa fala assim, tem força para dançar? Como é que tem? Mas aí vem ao encontro, né, de um Estado, de alguma maneira, não é? Garantir. Sim. Porque eu acho assim, o Estado garante, porque há pessoas que, ao pegarem o ônibus, podem ter a condição de ficar em pé, naturalmente, até prefiram, e outras não. Não dá para dizer assim, preferência para quem, né, para quem não foi ao baile. A pessoa deixa ir ao baile e deve sentar na circular, né? Porque às vezes as pessoas estão preconceituosas nesse sentido, né? Você acha que a experiência que você tem com essa faixa etária, eles mesmos têm contra si, assim, de... Sabe aquela coisa, às vezes, meio pessimista, de... Tem, com certeza. Outro dia, contando um pouco da minha vida, outro dia eu fui ver uma apresentação da minha filha na escola e levei o tio de 80 anos. Ela chama ele de bisotio, porque ele é tio bisavô, né? E aí, um dos meninos levaram uma cadeira para ele se sentar. E ele se sentiu muito mal, ficou com raiva, não queria sentar na cadeira. Falei, tio, mas o senhor está com 80 anos, o senhor precisa sentar, não tem necessidade disso tudo, né? Ele não se sente velho, né? Então existe um preconceito da própria pessoa, com certeza. E conversávamos, a Carol e eu também fora aqui do ar, de como que para a mulher e para o homem essa fase da vida, ela chega de formas diferentes. É lógico, nós estamos falando aqui de pessoas e pessoas têm histórias, as histórias são únicas, mas alguns pontos, né, Carol, são comuns a muitas pessoas. A gente tem histórias da família para contar. O homem tem um pouco mais de dificuldade, eu sinto, de aceitar limitações, de aceitar dependências, porque, não sei se estou falando bobagem, mas a perda, né, de certas autonomias, de depender, que seja para comer, que seja para ir ao banco, né? Eu já não consigo mais sozinho. O dirigir, né, que é muito importante, emblemático, né, da independência. Isso. É muito difícil mesmo. E assim, o envelhecer está muito ligado, o envelhecer bem está muito ligado à resiliência. Sim. Resiliência é a capacidade de a gente se adaptar de acordo com as adversidades. E de entender que realmente será diferente. Não melhor nem pior. A gente também falava de como que a expressão melhoridade é questionável, porque algumas pessoas também fazem piada disso, dizendo, que melhoridade nada, quem falou. Mas e parece que até um receio, né, Carol, de falar velhice. Sim, nossa cultura é muito complexa nesse sentido, né? As pessoas se sentem descartáveis, né? Porque a nossa cultura transformou isso em descartável. Né? Aquele pictograma que a gente vê estampado nas ruas para garantir a vaga do idoso. Da muleta, né? Da muleta. Então, será que as pessoas se sentem daquela forma a partir dos 60 anos? Não mais. E sobre isso, eu achei essa reflexão muito importante. Por que necessariamente a bengala? E podem reparar que quando tem uma peça de teatro, alguma coisa que vai ter um velhinho, aí a pessoa já vai na arcada com a bengala. E pode ser que nós, né, estejamos mais travados, porque a gente tem muitas histórias. Talvez estatisticamente sejam menos os que chegam, sei lá, 80 anos ativos fisicamente,
às vezes está praticando esportes, né? São menos. Sim, menos, mas já é uma realidade. Sim. A nossa geração vai ser um pouco diferente. Sim. Isso. Porque hoje a gente se cuida mais. Você fala a nossa geração, por exemplo, quem for idoso daqui a 20 anos. Quem tem? Em 2050 vai ser uma outra realidade. Né? Que nós vamos estar quase com 30% da população mundial. E é muita gente, né, amor? É muita gente. Pouca gente nascendo, muita gente entrando para esse time. Então, e aí a longevidade vai se estendendo, as pessoas vão vivendo mais, né? E em condições, alguns ativos, outros doentes, e como é que nós vamos lidar com essa realidade lá na frente? A Whey trouxe uma vez, inclusive, a Whey trouxe 2 vezes esse tema da melhor idade, da terceira idade, e um era sobre os que eram órfãos, assim, filhos vivos, mas não cuidavam dos pais. Sim. Essa realidade de pais órfãos, de alguma maneira. E uma outra, já um tempo atrás, era de famílias que ainda tinham ainda eram providas pelo idoso, pela sua aposentadoria ou pelo seu trabalho. Porque a gente imagina a pessoa nessa idade dependendo do outro, mas ainda, à época, não sei hoje dados estatísticos do IBGE, mas de quantas famílias do Brasil precisavam desse dinheiro. Isso é muito comum, isso acontece muito ainda. Eu tive a oportunidade de trabalhar no município, nas secretarias, primeiramente na mulher, depois na assistência social. A gente vê muito essa realidade com pessoas que têm uma renda, né, não tão boa. Sim. Então, muitas pessoas morando na mesma casa, dependendo da renda do idoso, né, violência financeira em relação à aposentadoria, pega o cartão mesmo e usa e faz empréstimos. Isso é muito grave, porque o envelhecimento ele custa caro. Sim. Porque eu acho assim, para todo tempo que a gente trabalha aqui, eu falo de escolhas. Né? E quando eu vejo alguém trabalhando ainda aos 60, aos 70, 80, estando feliz, e leia-se feliz não como ausência, né? Felicidade não como ausência de problemas, mas sim, é uma escolha. Agora, às vezes eu vejo um senhorzinho, né? Uma senhora ali no sinaleiro, né? Vendendo alguma coisa, que seja um guardanapo, e que é uma coisa muito digna, um sorvete, né? Clássica cena do sorveteiro, mas assim, sabe, só das 3 da tarde, você vê que a pessoa está debilitada fisicamente. Eu fico com compaixão. Alguém fala assim, mas que bom que ele está ainda... Mas eu não sei até que ponto era aquilo que ele gostaria de estar fazendo. Isso é fato. Aí já complica porque acaba agravando até a saúde. Bom, considerando esses dados estatísticos de 20, 30 anos, você já me falou muito sobre isso, de que até que ponto o Estado, e aí governo federal, estados e municípios não estão preparados, porque não é tão simples, né? Não tem a ver só com reforma da Previdência. Não. Reforma da Previdência é um assunto bem polêmico, precisa ser realizada uma reforma, só que ninguém tem essa resposta, na verdade, de fato. Né? Então, dizem que precisa ser reformado, mas ainda não se sabe a resposta. Agora, as políticas públicas precisam avançar. O Brasil ainda está muito atrasado em relação à política pública. Quase a gente não tem alternativas, né? Em Maringá, como eu estive nas secretarias, a gente vê alternativas de instituição de longa permanência, centros-dia, serviços de convivência para integrar as pessoas, porque a depressão é muito comum, porque a pessoa fica muito sozinha. E até suicídio. A gente fala assim pouco até, mas de vez em quando a gente fica sabendo de casos de pessoas acima dos 60 anos que também chegaram a esse ato extremo justamente por causa disso. É muita solidão, porque cada pessoa não existe mais aquela nora que cuida daquele idoso que ficou em casa, hoje todo mundo trabalha. Então, e as pessoas precisam, né? Sim. Então é difícil essa questão da solidão. E isso eu vejo assim como uma grande resposta. A gente precisa criar mecanismos de inserir as pessoas na sociedade. E acolhimento e inserção mesmo. De cada um fazer o que quer, você acabou de falar. Né? O problema é a diversidade, cada pessoa quer fazer uma coisa. Então fica difícil da gente criar propostas que o idoso ele é isto. Então vamos criar um grupo de crochê. Sim. É ruim? Não, é ótimo. Só que de 10 idosos, 2 vão querer fazer. Sim. Já falei 2 no feminino. Né? E os homens, o que nós vamos fazer com eles? E alguma coisa que respeite as limitações que há naturais da idade, né? Exato. Que são naturais, porque nós falamos. O viver bem, que tem a ver com a alimentação, com a atividade física, com os afetos, porque para chegar bem também nessa idade, e aí para não estar sozinho, quando vivendo na solidão, tem que estar bem com os afetos. Mas é natural que o corpo sinta. Sim. Vai sentindo de todo mundo.
Vamos falar agora do exemplo do João Carlos Martins, do maestro, né? Porque eu imagino que a maioria das pessoas que estejam nos assistindo conhecem a história do João Carlos Martins, que já fez, por exemplo, 24 cirurgias, né? Que tem uma história belíssima na música e é uma prova, né, Carol, de inspiração. Ele já esteve no Colégio Platão, nós tivemos o privilégio de receber. É mesmo? Ele já esteve aqui com as crianças, os alunos, e foi, nossa, né, um alvoroço. E não só pela, né, qualidade da música, mas além da música, a qualidade né, porque ele representa como alguém que não parou. Acho que isso tem muito a ver também, né? De muito, cabeça funcionando. Cabeça funcionando e a capacidade de se readaptar a cada problema que ele teve, né? Sim. 24 cirurgias, virou maestro muito tarde, né? Então, eu acho que é um exemplo de resiliência muito claro para que as pessoas possam entender que envelhecer não é tão ruim, é uma oportunidade. Envelhece, só não envelhece quem morre antes. E é o natural. E é o natural. Um assunto também que tem a ver com o que a gente está falando, que até participei daquele evento, né, dos cuidados paliativos, que há pessoas que conseguem gerir a própria vida e quem sabe até gerir a dos netos, quanto os avós que dão conta, né, das casas e dos netos, mas aqueles que precisam de cuidados. Não só pessoas idosas precisam de cuidados paliativos. Vamos imaginar a importância também de pensar em quem cuida. Eu lembro que você falou bastante disso, que é importante de essa atenção àquele que cuida do idoso. Tem uma rede de exigência, né? Tem uma rede de cuidados, né? Você falou em afetos. Envelhecer bem, você chegar lá no final e você ter uma rede de pessoas que possam te auxiliar. Você ter uma condição financeira que possa pagar alguma coisa que você precise. Às vezes o plano de saúde não te cobra uma parte, o município, o estado, né, o governo federal não consegue te acolher nesse sentido, é necessário que você tenha uma reserva. Então, assim, envelhecer custa caro, envelhecer é planejamento em todos os sentidos, né, afetivos, de redes sociais, de estar inserido, né, de planejamento financeiro, enfim, não é fácil a construção. E você acha que no Brasil existe algum estado, alguma região que se sobressai, assim, já está pensando mais nisso ou não? Eu sempre ouço que Florianópolis é uma cidade com uma predominância dessa faixa etária. Sim. Tem um público maior porque todo mundo acaba se aposentando querendo morar no litoral, né? Então, Florianópolis tem 37% da população nativa, o restante é imigrante. Então, muita gente se aposenta e vai morar em Florianópolis. Isso é muito comum. Isso é também uma população até privilegiada que já tem essa condição da escolha sobre a qual falamos. Só que, assim, Florianópolis é uma cidade que deveria acolher um pouco melhor, né? Porque você não consegue caminhar direito, você não tem calçadas adequadas, né? Isso acontece muito em Copacabana. Copacabana, no Rio de Janeiro, é o local onde temos mais concentração de idosos. Então lá existe um projeto que até foi o Kalash, que é um geriatra bem famoso, né? Que organizou, que é a Cidade Amiga do Idoso, eles implementaram o projeto piloto em Copacabana. Então muitas adequações, às vezes simples, outras mais complexas, precisam ser feitas para que a cidade seja mais acolhedora a essa população. E aspectos físicos, literalmente, né? Sim. Oferecer atividades, mas se oferecer uma atividade, ele pode caminhar até lá. Sim, trânsito, o que a gente precisa fazer? Esse trânsito maluco, todo mundo muito estressado, então precisa serenizar. Exercitar a empatia, porque o idoso, assim como a criança, né, ambos são teimosos. Claro, eles são duas faixas etárias que vão nos testar, teimosia. Mas a criança fala que é um pouco mais fácil você exercer a autoridade. Não é isso? Como é difícil, os que moram. A sua vozinha mora com vocês? Mora na frente da minha casa. Principalmente quem está convivendo diariamente, exercer. Como é que você vai exercer autoridade em alguém que talvez, né, que fez isso com você a vida toda, no caso do filho? Então é muito exigente. Mas aí tem a ver com os afetos, de novo. A UEM, inclusive, quando trouxe essa proposta dos filhos que abandonam, falava de uma lei, por exemplo, pode ter uma denúncia, né, de maus tratos, como tem para a criança, tem para os idosos. Mas a pergunta da UEM era a seguinte: se a força da lei conseguiria garantir, inclusive, o afeto? Não tem jeito. Gente, era uma pergunta, mas eu falava para os alunos, eu defenderia a tese de que não. Como é que se garante afeto por lei? Existem projetos, programas de reinserção desse idoso na família, assistência social trabalha isso muito bem trabalhado, principalmente aqui na nossa Secretaria Municipal, mas existe uma história por trás disso. Eu, como trabalhei na Secretaria da Mulher, como é que a gente lida
com a reinserção dessa pessoa que foi, né, desse idoso em casa, tratado por uma filha que foi violentada a vida toda. Então não tem jeito de reconstruir esse laço. E para essa pessoa que também é cidadã, que também contribuiu com os impostos, a gente precisa de uma política pública para absorver isso. Porque essa frase também, todo idoso é sábio, não é? Eu sempre questiono isso, toda criança é inocente, todo idoso é sábio. Não é exatamente assim, são pessoas erram durante a sua vida e às vezes a gente, né, sempre tem aquele olhar de compaixão, mas tem uma história por trás. Mas pensando em gestão pública, não é, Carol, não tem muito que pensar nisso. A gente tem que tentar pensar nas histórias todas. Já caminhando para o nosso final, o seu trabalho hoje é um trabalho de não cuidar, vocês não cuidam do idoso, vocês prestam serviços que é uma empresa. Nós não temos uma instituição, né? Está bem uma empresa de atenção domiciliar, onde eu tenho uma equipe que atende em casa. Então você vai receber seu pai de uma hospitalização e está precisando de cuidados. Eu tenho toda uma equipe que trabalha, né, as enfermeiras. Pelo tempo que a pessoa precisar. Pelo tempo que a pessoa precisar. Então, desde 4 até 24 horas, a gente atende nesse sentido. E eu lembro até que eu li no seu material de divulgação por exemplo, precisa de companhia, às vezes para conversar, não é? Precisa de alguém para lidar com as questões financeiras, né? Então, o personal, várias coisas, né? Tem muito. Não é só para saúde. Não, tem uma idosa que semana que vem, nossa, vai viajar, vai levar a cuidadora. Então, elas vão de avião e vai de acompanhante. Eles precisam disso, né? Bom, nós vamos terminando com uma frase do Augusto Cury e eu vou lê-la, mas essa frase, Carol, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre, a gente sempre termina com uma frase, mas para a gente pensar. Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não a sua emoção, então você será feliz. Uma frase de Augusto Cury. Mas aí, Carol, eu lembro e falamos assim, mas vamos só falar sobre felicidade? E felicidade não tem a ver só com terceira idade, né, Carol? Tem a ver com qualquer fase da vida. Como é que você vê esse conceito de chegar feliz a essa idade? Porque acho que os nossos conceitos batem, né? Eu acho que a felicidade é um estado, né? Então, assim, envelhecer feliz, eu acho que é lidar com todas essas situações de adversidade que vão aparecendo e multiplicando de acordo com o envelhecimento. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. Aceitar isso. Eu fiz uma pesquisa uma vez na secretaria e a gente perguntava sobre felicidade para os idosos e sobre a quantidade de doenças, se eles se sentiam felizes, né? E assim, diabético, hipertenso, com vários dores, né? E a pessoa se sentia feliz, se sentia bem. Então é aprender a aceitar o que a vida nos coloca da maneira que a gente dá conta. E de fato, né? Há pessoas idosas que pensam mais no passado e gostam de contar as histórias, a gente fica feliz de ouvir, mas o apego demasiado ao que foi vivido, isso também pode causar, não sei se é responsável pela depressão, mas pode ser um fator que ajude, porque você olha para trás e vê muita coisa. A Fernanda Montenegro falou isso numa entrevista, não sei se ela já chegou aos 90, deve ter chegado, mas quando ela fez 88, por ocasião dos 88, pergunta clichê, né, aquela história de como você se sente. E ela disse assim, olha, eu olho para trás, né, você imagina, eu olho para trás, vejo 88 anos, eu olho para frente, não é, porque assim, mesmo vou pensar em 100 anos. Em 100 anos, já houve vários casos de pessoas que chegam bem aos 100 anos, aquele ator, nós até falamos disso no Facebook, na escola do professor Raimundo, sim, muito bem. Rolando Drummond, alguma coisa do Drummond, né? Me lembro o nome. Faz o seu peru, fez 100 anos, né? Com a sua, né, lógico, limitação física, mas lúcido. Mas que sejam 100 anos, né, Carol? Você está com 88, você faz as contas, 9 vezes fora 1, e aí 12 é bem menos que 88. Se a pessoa realmente não tiver esse trabalho, e que não é fácil ter, mas é necessário se preparar. Então não é se preparar para a morte, mas é preparar-se para a vida. Sim. Uma vida diferente. Uma vida diferente. Carol, agora eu vou encerrar mesmo, mas eu queria só fazer ali seu café. Vai ter alguma coisa? Não é café, a gente com bolinhos não, tá? Me convida para tomar café na sua casa, não é isso? A Carol promove um evento muito bom, eu ainda não tive oportunidade de ir, infelizmente. Ela foi até em Floripa esses dias fazer, e chama-se Café sobre a Morte, é isso? Isso mesmo. Parece um tema chocante, a gente pode um dia até vir falar só sobre isso, né, Carol? Mas que fala também, porque falar da longevidade, do envelhecimento, está indo para
esse caminho. Vai ter mais algum? É um grupo, né, de debate? Isso, na verdade uma roda de conversa onde a gente conversa um pouco sobre essa questão de finitude. Sim. E é muito engraçado que eu trabalho com envelhecimento há quase 10 anos e o envelhecimento ele é tão rechaçado. Quando a gente fala de morte, no primeiro café esgotaram as inscrições em 12 horas. Então, falaram, não, ninguém vai querer falar sobre a morte, né? Então já encheu a sala. Então é uma roda de conversa onde a gente pode conversar sobre esse assunto, essa questão de finitude. Por quê? Porque a gente está querendo falar sobre morte? Não, porque morte significa vida. As nossas ampulhetas estão todas viradas, a gente não sabe o dia que a gente vai. A areia está caindo. Exatamente. Então é falar sobre ressignificar esse tempo. Se esses 12 anos da Fernanda Montenegro que ela pensa, como ela vai viver esses 12 anos? Né? É dar vida aos últimos dias, aos últimos anos, aos todos os nossos anos pela frente. Então é mais ou menos por aí. A gente tem que se preparar para a vida e preparando-se para a vida a gente acaba pensando na morte também. Mas nós vamos fazer, Lu. Nós vamos fazer, eu aviso aqui, a gente marca só sobre isso. Vou fazer em Londrina, em Florianópolis, já tem convite para Curitiba. Porque é um momento também de compartilhar a experiência, porque isso é importante. Bom, na semana que vem nós vamos receber a Ângela Ramalho, minha colega escritora. Ela é membro da Academia de Letras de Maringá. Nós vamos conversar sobre o mercado editorial aqui no Brasil, sobre produção de livros, sobre leitores e escritores. O Brasil é um país de muitos escritores e poucos leitores, mas nós perseveramos, continuamos perseverantes. E a Ângela, por exemplo, é uma pessoa que muito guerreira, batalhadora, né, tem seus 60 anos, 60 e poucos anos, e é uma mulher inspiradora, uma mulher porreta. Vamos adorar conhecê-la. Na semana que vem aqui na TV Platão. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Nós estreamos nossa bancada hoje, gente, estão percebendo? Na verdade, a Carol. Ficou ótimo. Ficou boa, né? Ficamos mais confortáveis. Obrigada por vocês estarem conosco e compartilhem esse vídeo, que tem muita informação importante. E vamos pensar sobre a vida e sobre a nossa história. Eu encontro vocês quarta-feira que vem. Até lá.